Amém. Como eu sou abençoado por essa igreja, por esses amigos. Glória a Jesus. Ontem foi uma bênção. Confesso a vocês que eu estava um pouco nervoso, né? Não sei se é porque era conto de homem, sei lá, não sei. Ai, Jesus. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, algo que o Senhor falou para a minha casa, e surgiu até uma canção sobre esse tema. Depois eu vou tentar cantar aqui, porque às vezes eu esqueço a letra, que é muito recente, a Amanda já fica rindo. E o que o Senhor tem nos falado, e o Senhor só vinha confirmando aqui durante o encontro aqui, o tema é como permanecer na videira. Isso tem batido forte no nosso coração, e é bem propício esse tema para esse momento agora. O pastor falou, né? Eu quero terminar bem. Quantos querem terminar bem? Amém? Quantos querem ir para o céu? E quando a gente começa a conversar, a gente começa a, infelizmente, lembrar de tantas pessoas que passaram no nosso meio, na nossa convivência, e que por algum motivo se perderam no caminho. Então o que conta não é como você começou, mas como você vai terminar. Então o tema de hoje é como permanecer na videira. A gente vai trabalhar bem o texto de João 15, que fala da videira, né? Jesus ele começa falando o termo eu sou. Eu não sei se você parou para pensar na frase eu sou, mas nós seres humanos, nós existimos, mas Deus, Ele é. Ele é o quê? O eu sou. Isso está lá em Êxodo 3, versículo 13, Êxodo 3, 13, que diz assim: disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Antes de todas as coisas, meu querido irmão, Deus existia, Deus é. Você pode dizer para quem está do seu lado, Deus é. Ele é antes de todas as coisas. Nós somos coexistentes com Deus. Lá também em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Vou só beber uma aguinha aqui. Antes de tudo ser criado, Deus é. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o autor da vida, não existe nada fora dele, nada. Às vezes a nossa carne quer achar que nós somos alguma coisa, mas tudo é dele, tudo é para ele, tudo depende dele, tudo foi feito por ele. Em Isaías 43, versículo 13, diz que ainda antes que houvesse dia, eu era. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, irmãos, cada vez que nós escutamos o termo eu sou, temos que parar para refletir com muita atenção. E é agora que eu convido você a abrir João 15. Aqui Jesus está a ponto de revelar mais sobre ele. Este é o último eu sou falado por Jesus aqui na terra. Se você me permitir, se você puder abrir a sua Bíblia,
ou acessar aí o seu celular, vamos ler João 15, do 1 ao 10. Com muita calma. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha quanto permaneços aqui, né, nesse texto. Senhor, te damos graças por essa manhã, pela tua palavra, Senhor Jesus. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo, de forma clara. Fala conosco, sonda os nossos corações nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, aqui primeiramente nós vemos algumas características da videira. Primeiro, que a videira é a fonte de vida, é a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. E antes de ser essa videira, Jesus, ele foi o quê? Ele foi uma semente que veio a este mundo, e uma semente que morreu, mas que ressuscitou para ser fonte de vida para quem estiver nele. Então a primeira característica da videira, que é fonte de vida. A segunda característica da videira é quem sustenta. Sem a força do tronco da videira não pode haver fruto. Ele é quem sustenta os ramos. Através destes ramos, ele, a videira, gera os frutos. Os ramos são dependentes e não cumprem o seu papel se não estiverem conectados na videira. Vivemos num tempo de autoafirmação, né? De frases: você pode, você consegue, você é o cara, você vai. Mas Jesus nos diz essa manhã: você é um ramo, e o ramo depende da videira. Então a condição para dar frutos não depende da sua forma, da sua eloquência, do seu jeito, porque você é engraçado, porque você é sério, porque você sabe falar bonito. A condição para dar fruto é estar conectado na videira. Ou seja, o que permanece na videira dá fruto. É apenas uma consequência. A busca não é pelos frutos, mas a busca é pela permanência no Pai. Nós somos os ramos, e o agricultor nos limpa para que possamos dar muito fruto. Gerar frutos é igual à vida cotidiana
na videira. Minha preocupação é estar na videira. E os frutos vão vir. Não é o solo que determina a nossa frutificação, mas a nossa íntima e profunda relação com a videira. Nesse texto que a gente acabou de ler aqui, pelo menos 10 vezes em João 15, se repete a palavra permanecer. Eu sei que a gente falou de frutos aqui, mas hoje eu quero focar na palavra permanecer. Permanecer, que do grego vem da palavra meno, não sei se a pronúncia é bem assim, que é ficar, esperar, ser sustentado, mantido continuamente. Meu querido irmão, minha querida irmã, que possamos permanecer na videira. Que sejamos conhecidos como pessoas que perseveram. Os que permanecem. Não os que olham para trás. Não o discípulo gangorra. Sabe como é o discípulo gangorra? Uma hora está embaixo. Outra hora está em cima. Aí outra hora está embaixo. E outra hora está em cima. Aí fica um pouco em cima, mas de repente, está embaixo. E outra hora está em cima. Mas que sejamos conhecidos como discípulos que permanecem. Conectados na videira. E aí eu te pergunto, como é que eu posso permanecer na videira? Como é que eu posso permanecer em Cristo? Porque Cristo é a videira. E eu tenho alguns aspectos para a gente conversar aqui sobre como permanecer na videira. Primeiro aspecto que para permanecer na videira é permanecer na videira através da dependência contínua de sua palavra. Submissão total à palavra do Senhor. Ser cheio da palavra todos os dias. Não sei se você já escutou esse texto de Colossenses 3,16, que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e cânticos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Lá em João 8, versículo 31, diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não é palavra minha, não é um livro, mas é palavra de Jesus. Amém? Jesus, direto. Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, irmãos, para permanecer na videira, eu tenho que permanecer aonde? Na palavra. Base de tudo. Principal. Todo dia. É tempo de nos apegarmos mais à palavra. Quando eu falo isso, eu falo de leitura mesmo. Neste mundo que estamos vivendo agora, de tantas informações, na briga com esse negocinho aqui, nos apegarmos à palavra. De repente voltar a mexer no papel. Conheço muitos, deve ser só lá em Olinda, acho que aqui não acontece não. Alguns que são resistentes à leitura, porque não têm o hábito, não tiveram de criança e têm dificuldade. E aí o que é que eu aconselho? Irmão, existe uma coisa chamada audiobíblia. Se tu não está conseguindo, coloca aqui o teu fone de ouvido e vai ouvir literalmente o que está escrito ali, e você se encher da palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos um ateliê em casa e trabalhamos com joias, e às vezes eu preciso ir em outros locais para fazer outros serviços, e um desses locais tem uns irmãozinhos lá
que são da bleia. E eu chego na oficina deles. Pessoas muito simples, mas pessoas cheias de Jesus. E se eu chegar lá antes das 9h, 9h30, assim, porque ele só começa a trabalhar às 10 horas da manhã. Se eu chegar antes, eles não atendem você. Irmão, olha, só um minutinho que a gente está terminando a leitura, viu? Eu digo, tá bom, meu querido, não tem problema nenhum, estou aqui. E aí eles ficam lá com aquela voz, falando e lendo a palavra. E como aquilo me impactou, eu digo, meu Deus, eu preciso ler. Como esses irmãos estão aqui lendo cada dia antes de começar o seu trabalho, se derramando na palavra do jeito deles, da forma deles. E aí de repente eu cheguei outro dia, um som bem alto dentro da oficina deles lá, e eles trabalhando. O que é isso aí, meu irmão? Não, é a Bíblia em áudio. A gente bota aqui, ó, fica a manhã todinha aqui falando. Ó, teve outro dia que era um livro, um audiolivro, e eles se derramando na presença de Deus e trabalhando ali. E aí Deus começou a falar comigo. Disse, e você, Joelzinho? Será que tu estás lendo direito a tua Bíblia? Ou será que tu estás só vendo pregação no YouTube? E se contentando só com o recado de alguém? Quando eu quero que você abra a Bíblia para eu falar direto com você. Deus quer falar direto com você. Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Você pode ser abençoado por um livro, você pode ser abençoado por um pregador. Mas se Jesus falar contigo, meu irmão, através de um textinho pequeno, é um rebuliço assim, ó. É palavra de Deus. A irmã ali balança com tudo, estremece o coração, quebranta o coração, porque vem direto da videira. Ele é a fonte de todas as coisas. Então, se você quer permanecer na videira, primeira coisa, dependência da palavra. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É tempo de voltarmos à palavra, é tempo de memorizar a palavra. Mais uma vez eu digo, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Segundo Paul Washer, ele escreve assim, se permanecerdes em mim, esse termo, se permanecerdes em mim, é equivalente a cumprir todos os ensinamentos de Jesus. Ainda tem outra frase dele que diz assim, a palavra deve se alojar de tal forma na mente e no coração do discípulo, que a obediência seja a coisa mais normal do mundo. Não precisa ser custoso. É a palavra gerando vida no meu coração. Josué 1:8, como não esquecer desse texto que diz assim, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Só ler o livro, receber da fonte. Que o Senhor renove a tua fome nessa manhã, pela palavra dEle, pelas Escrituras. Então a primeira base para permanecer na videira é ter uma dependência da palavra. A segunda característica para permanecer na videira é através de uma vida de oração. E eu sei que aqui é falado muito sobre isso, e como eu tenho aprendido. Mas é sempre bom a gente repetir.
No versículo 7 de João 15, eu acabei de falar aqui: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Quem está dizendo não sou eu, é Jesus. A oração é essencial para a vida de alguém que queira permanecer na videira. Permanecer e ser frutífero. Oração é relacionamento. Oração é falar, mas oração também é ouvir. Quantas vezes já ouvimos sobre a palavra oração? Oração é se deter na sua presença. Tem uma frase de John Piper sobre oração, que ele diz: oração é como um walkie-talkie de guerra. Turma jovem talvez não sabe nem o que é um walkie-talkie, né? Porque hoje em dia a tecnologia, o cara já faz assim e já fala, ou não precisa apertar em nada. Mas walkie-talkie de guerra é um negócio que a pessoa faz e aí dá uma mensagem. Timóteo gosta muito de dizer isso, que ele vê nos desenhos. Ele, quando a gente liga para ele, ele fala um pouquinho, aí depois que ele não aguenta mais, ele câmbio, desliga e desliga o celular. É como o walkie-talkie de guerra. Tem a hora de falar e tem a hora de escutar. A gente é especialista em falar. É a oração que só fala. Aí não é oração. É lamúria, pode ser qualquer outra coisa, mas não é relacionamento, não é diálogo, não é conversa. É só você falando. E cadê o escutar? Deus te deu uma boca e te deu 2 ouvidos. Em Mateus capítulo 6, como já cantamos esse texto, como já falamos: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai nosso nos fala de intimidade. O nosso Abba Pai, que estás nos céus, nos fala da majestade, do poder dele. Pai nosso que estás nos céus, a junção perfeita de intimidade e também de temor, porque ele é Senhor, governador, rei, máxima autoridade. Santificado seja o teu nome, nos fala que ele seja o único em minha vida. Então esse é o conteúdo da nossa oração. Tudo que eu vou orar, tudo que eu vou pedir, clamar ao Senhor deve ter esse conteúdo. Na minha oração, que o nome dele seja sobre todas as coisas, que venha o reino dele, que seja feita a sua vontade, que seja uma conversa onde 2 falam, que exista na oração também o silêncio, para contemplar o Senhor, meditar na sua palavra, aguardar a sua voz. Ainda falando de Paul Washer, gosto muito de ouvir algumas coisas. Ele contou uma ilustração que ele já ouviu de uma pessoa, ele mesmo disse que não é dele. E aqui eu estou falando de uma ilustração de alguém desconhecido. E essa ilustração, presta bem atenção, muito interessante, se chama Fábrica Barulhenta. Eu vou contar. Existia um homem que trabalhava numa fábrica bem barulhenta.
E lá na fábrica ele perdeu o seu relógio. E esse relógio era muito importante para ele. Ali trabalhavam muitos homens, as engrenagens das máquinas rangiam muito, tudo em movimento, muito barulho, fumaça, vapor. E cada vez ficava mais difícil achar aquele relógio. No dia seguinte, ele mostra aos seus amigos o relógio que ele tinha perdido. Ele achou aquele relógio era de estimação para ele. E o pessoal da fábrica ficou muito surpreso e perguntou: como é que você achou? A gente procurou em todo lugar aqui, revirou tudo e não achou esse relógio. Eu vou lhe dizer, é muito fácil. Eu fiquei aqui, esperei que todo mundo fosse embora. Esperei que as máquinas desligassem, que as engrenagens parassem. E ficou um silêncio absoluto. E aí eu me deitei no chão, coloquei o meu ouvido assim no chão. E quando estava silêncio absoluto, eu ouvi um barulho. Tic-tac, tic-tac. E aí eu fui procurando onde estava aquele som. E foi assim que ele achou aquele relógio. O que essa ilustração diz? Muitas vezes nós somos assim. Não conseguimos ficar em silêncio e ouvir. São muitos ruídos, muitas engrenagens, muitas pessoas à nossa volta, muitas vozes, e não conseguimos ficar em silêncio. A nossa oração, irmãos, precisa de silêncio para ouvir a voz. Eu falo, mas eu espero por Ele. Eu sou um cavalheiro, eu sou educado, eu falo, mas Jesus fala agora comigo. Eu não tenho pressa, eu quero te contemplar aqui, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo, eu aguardo. Eu luto, falando um pouco de mim, em caminhar ou correr. Não gosto de academia. A Amanda me arrasta, mas eu não gosto. E começou uma brincadeira lá com os jovens de bater uma meta, de fazer alguma atividade física. E aí eu me meti nesse negócio, terminou criando um hábito, ainda muito devagar. Mas eu tenho descoberto uma coisa. Às vezes é numa caminhada, numa corrida, eu boto fone, às vezes sem fone. E ali eu consigo me desligar. E eu caminhando ali, como Deus tem falado comigo. Às vezes, a irmã falou aqui sobre ansiedade. Às vezes começamos a semana e estamos meio ansiosos. E eu digo, eu vou caminhar. Vou caminhar. E aí eu levo o menino na escola e já vou lá no calçadão da praia e vou caminhar. Boto meu fone aqui, musiquinha bem baixinha e vou. E ali, você correndo ou caminhando, é difícil você ficar assistindo YouTube ou conversando com alguém. Quem aqui já tentou correr e conversar com alguém? É meio estranho, né? No começo até vai, mas depois, né, vai dando. Então a corrida meio que força a sua boca a fechar. Fica caladinho aí, meu filho, respire e fique calado. E aí eu começo a ouvir a Deus. Deus vai colocando minha cabeça no lugar, cheio de janela aberta. Ele vai, fecham aqui, fecham ali, faz assim. Aí quando eu chego em casa, rapaz, agora eu já estou mais, não estou tão cheio de janela. Quem me conhece de perto sabe que Joel é o rapaz que abre as janelas, sai abrindo as janelas de umas conversas assim, e depois não sabe mais onde está, né? Se perdeu nas janelas abertas. Mas o Senhor está endireitando com a sua misericórdia.
E nessas caminhadas Ele vai falando. Precisamos do silêncio para ouvir a voz de Deus. Então, se você quer permanecer na videira, você tem que depender da palavra. E você tem que ter uma vida de oração. E que essa oração seja você falando, mas seja você ouvindo também. Quem diz amém? E o terceiro aspecto, para permanecer na videira, é permanecer no amor de Cristo. Lá em Judas, versículo 21, na versão King James, diz assim: conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Romanos 5, versículo 5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele já derramou o seu amor. Você pode dizer para quem está do seu lado: Jesus, através do seu Espírito Santo, já derramou o seu amor na tua vida. Você é cheio do amor de Deus. Quem crê nisso? Nós precisamos desse amor. Nós precisamos depender do amor de Deus para amar outras pessoas. Sendo cheios do Espírito Santo, nós saberemos que somos amados por Deus. E este amor que já foi derramado, Ele habita em nós. E eu queria falar mais sobre esse tema. E citar aqui algumas evidências de alguém que permanece no amor de Cristo. Como é que eu posso identificar se alguém está permanecendo no amor de Cristo? Primeiramente, aquele que permanece no amor de Cristo decide amar. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Permanecendo na videira, transbordamos o amor de Deus para outras pessoas. O Senhor me encheu do seu amor. E agora, Ele expressa o seu amor através da minha e da sua vida. Porque eu estou cheio dele. E se alguém está cheio de Jesus, está cheio de amor. Quem crê nisso? Amém? Então, aquele que permanece no amor de Cristo, decide amar. Outro aspecto, aquele que permanece no amor de Cristo, decide, meu querido irmão, perdoar. É impossível alguém permanecer na fonte da vida, permanecer na videira e não perdoar. Porque se alguém está cheio da videira, cheio da nutrição que vem do céu, essa pessoa perdoa. Mateus capítulo 6, versículo 14, diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Meu irmão, minha irmã, quem está na videira, quem está cheio do Espírito Santo, perdoa. Seja quem for. Pode ser aquele teu parente mais chato do mundo. Mas se você souber da história. Quem permanece na videira, perdoa. Outro aspecto. Quem permanece no amor de Cristo, nós falamos ontem aqui, é paciente e é longânimo. Longanimidade, macrotúmia, constância, firmeza, perseverança, longanimidade. Colossenses 3,12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Quem está conectado à videira, quem permanece no amor de Cristo, tem longanimidade. Você está tão cheio de Jesus, começar por sua palavra, a começar por uma oração que você fala e você ouve. Cheio do amor dele. E aí você é identificado como uma pessoa longânima. Uma pessoa que está o maior reteté. Aí você chega naquele lugar, longanimidade, pacificação, amor, paz. Esses dias recebi um casal que eles eram lá de Olinda e foram morar no Canadá. Tem uma congregação lá com eles há 10 anos. Muito engraçado porque a esposa dele, Luciana, o nome dela, ela foi minha professora da salinha. Veja só, gente. Irmão, faz tempo, né? E ele me contou um testemunho como eu fiquei maravilhado. Que ele arrumou vários empregos no Canadá. Quem é imigrante é difícil. E tem um jovem canadense que se converteu. E ele tinha um departamento lá que ele trabalhava, e de repente ele começou a notar que aquele jovem, vez por outra, entrava na sala dele. E ele ficou sem entender, não tem nada a ver com o meu trabalho, e ele entrava aqui. E por uma jesuicidência, esse jovem conhecia outros jovens que eram da congregação e foi bater na congregação. E lá eles conversando, ele começou a ouvir de Jesus, e ele disse: eu não sabia muito o que fazer, mas teve um dia no meu trabalho, que eu não sei porquê, entrava sempre numa sala, que tinha um rapaz lá, porque eu estava muito ansioso, mas quando eu entrava naquela sala, eu sentia paz. E aí um dos jovens disse: qual é a empresa que você trabalha? Aí disse o nome da empresa. Como é o nome do senhor lá que trabalhava lá? Aí ele disse: Arthur. Aí o menino disse: é meu pai. Veja que coisa. Quem é cheio, quem está conectado na videira, é um imã, gente. É a paz. Você chegou ali, chegou longanimidade, chegou paz. Aquele que permanece no amor de Cristo, obedece os seus mandamentos. No versículo 10 de João 15, ele diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amor, obediência, obediência, amor. Aquele que ouve a voz do Senhor obedece. Aquele que tem experiências pessoais com o Senhor guarda os seus mandamentos. Que não seja só teoria. Que não seja só ouvir um vídeo do YouTube. Mas que o próprio Jesus nos guie em todas as situações. Quem diz amém? Seguindo suas ordens e obedecendo cada direção. Que possamos permanecer cada vez mais na videira. Que possamos permanecer, igreja, em Cristo. Que possamos permanecer na sua palavra. Que possamos permanecer na oração. E que possamos permanecer no seu amor. Queria que você fechasse os teus olhos.
pedisse ao Senhor que sonde o teu coração, em silêncio. Ficar em pé enquanto o Joel vai ministrar essa canção. Feche os seus olhos. O contrário de permanecer é sair, abandonar. O contrário de permanecer é vacilar. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está nos desafiando a permanecer, continuar. Se essa palavra o Senhor quis trazer nessa manhã, eu acredito que tem pessoas que precisam voltar a esse lugar de permanecer. Talvez você foi abalado por alguma coisa, por alguma situação. Talvez você foi atingido em suas emoções e seus sentimentos. Isso acabou afetando a tua vida espiritual. E você deixou aquele lugar de permanência. Mas, queridos, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Joel falou de longanimidade. E o nosso Deus é longânimo. Eu estava ali pensando, o que é uma pessoa longânima? É uma pessoa que continua esperando. É uma pessoa que não desiste, insiste. Nós somos longânimos com os nossos filhos, é ou não é? Você ensina, você repete, e ensina, e repete. Eu estou há 23 anos ensinando e repetindo, quase 23, né? Longanimidade. Agora pense em Deus. Nosso Deus é longânimo, não está desistindo, não está nos descartando, mesmo quando a gente não permanece, mas Ele está nos chamando de volta. Então eu creio que nessa manhã é a hora, porque o tempo de Deus é hoje. Então é a hora de você voltar a permanecer. Então fecha teus olhos enquanto Joel vai cantar. A videira verdadeira é Jesus, o Senhor, Deus o Pai, lavrador. Com sua palavra me limpou. A videira verdadeira é Jesus, o Senhor. Nós os ramos perseveramos em sua palavra e seu amor, como o ramo por si mesmo não frutifica, a não ser que permaneça na videira verdadeira. Se permaneceres em mim e minhas palavras em ti,
permanecer no teu amor, permanecer em tua palavra, permanecer na oração, permanecer no teu amor, Senhor Jesus. Permanecer no teu amor, permanecer em tua palavra, permanecer na oração. Se permaneceres em mim, aleluia, se permanecer palavras em ti, tudo que pedires eu farei. Se permaneceres em mim e minhas palavras O Senhor me diz, pessoas aqui que estão pensando em desistir, que estão desanimadas, e Ele fala com você nesta manhã: se permaneceres em mim e as minhas palavras em ti, tudo que pedires eu farei, assim diz o Senhor. Portanto, Ele te chama, Ele te convida à permanência. Diga não à desistência e diga sim à permanência. Diga não à desistência, mas diga sim à permanência. Uma igreja que permanece nele, homens e mulheres que permanecem nele, que permanecem na sua palavra, que permanecem na oração, que permanecem no seu amor. Vamos ouvir toda a igreja declarando: se permaneceres em mim e minhas palavras em ti, tudo que pedires eu farei. Vamos cantar permanecer no teu amor. Eu vou encerrar, mas eu sei que pessoas aqui precisam receber oração nessa manhã. Não saia. Se você sentiu o Espírito Santo falando para você permanecer, para você não desistir, para você não abrir mão do que Deus tem na tua vida. Então eu vou terminar com a bênção apostólica, mas aí nós vamos fazer o apelo para aqueles que querem entregar a vida a Jesus. Se você ainda não fez isso, você pode fazer agora de manhã. Confessar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Reconciliar, porque talvez você se afastou do Senhor. Hoje é a manhã de reconciliação por essa palavra. Se essa semana você pensou em desistir, então é para você que o Espírito Santo está convidando, está apelando. Se você pensou em desistir da sua vida com Deus, se você pensou em desistir do seu casamento, né? Se você pensou em, como diz no popular, chutar o pau da barraca, jogar a toalha para cima, o Senhor está chamando pessoas aqui hoje a permanecer. Então eu vou terminar.